Deus tem grandes coisas para nós essa noite, amém? Eu particularmente gosto muito dessa música. Fiquei 10 anos no Ministério de Louvor pedindo essa música e ela só é tocada quando eu saí. De repente o problema era eu. Glória a Deus. Para quem não me conhece, então, meu nome é Marcelo, sou casado com a Vanessa, está ali amamentando a pequena Luísa, a Isabela está lá em cima na GR Kids. Glória a Deus. Eu tenho essa dificuldade de me identificar como pastor Marcelo. Mas amém. O título dessa mensagem é Desafiando Gigantes / Entendendo os Processos. Eu acho muito interessante essa passagem. Ela é uma passagem muito conhecida. Vou começar a ler aqui, vocês já de imediato vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Ela vai falar a respeito de Davi e Golias. Alguém que conhece Davi e Golias ou já ouviu falar? Glória a Deus. Algumas pessoas, amém. Oi? O Davi. Sim. O Davi estava tocando bateria. Amém. Eu gostaria de abrir, então, a palavra do Senhor lá em 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 45. Eu ministrei essa mensagem num culto da GR no ano passado. E Deus me instigou a ministrá-la novamente. Já ouvi dizer que para uma mensagem ficar boa, ela tem que ser ministrada 10 vezes. Eu acho que estou na segunda ou terceira dessa mesma passagem. Toda vez que eu leio, releio, sempre tem algo novo que o Senhor vai falando conosco. Há uns 2 meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais, eu ministrei uma mensagem aqui no culto, que era de Jesus andando sobre as águas. E naquela semana, o pastor Cid me mandou uma mensagem dizendo: a mensagem do próximo culto é a mesma que a tua. Tem problema? Falei, não, né? Quem sou eu na fila do pão, né? E o que ele ministrou foi totalmente diferente do que eu tinha falado. Na mesma passagem bíblica. Ou seja, Deus vai falando com cada um de nós de diversas formas. Amém? 1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha, para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira.
e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, essa mensagem, Deus amado, diante das tuas mãos, Pai. Por mais, Senhor, que exista, Deus, uma preparação, Pai amado, um estudo, Pai amado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, então, ele é muito conhecido, a batalha de Davi com Golias. A gente utiliza até hoje com metáforas. Quando a gente tem um gigante para enfrentar, ou se a gente for fazer um exemplo de futebol, o time que é menos conhecido, às vezes contra um time mais conhecido, a gente utiliza até hoje o pequeno contra o grande. A Bíblia diz que Golias tinha mais ou menos 2,90 metros. Pablo, qual é a tua altura? 1,98. Tu pode vir aqui um pouquinho, por favor? Uma salva de palmas ao Pablo. Um 1,98? Desculpa. Aqui tem mais ou menos uns 50, 60, 70 centímetros, é o que eu imagino. Então, com 1,98, se ele abrir os braços, eu tenho 1,78. Dizem que Davi tinha uma pequena estatura. Assim, se fosse só no normal, eu já ia ficar com medo. Mas eu ali embaixo, com ele aqui em cima, já não tem essa possibilidade. Né? Então, era um gigante, de fato, com 2,90 metros. Né? Aqui a gente não chegou ainda nos 2,90, a não ser que aqui tivesse 1 metro. Né? Então, já é algo só para a gente ter uma noção do tamanho do gigante. Porque quando a gente só lê aqui, o gigante com 2,90. Tá, 2,90. Né? Mas quando a gente, de fato, começa a imaginar, poxa vida, 2,90 é 2,90. Né? Uma salva de palmas ao Pablo, muito obrigado. Mas esse fato, ele torna Davi conhecido em Israel. Né? Os israelitas estão em guerra contra os filisteus, e a gente vai voltar ali um pouquinho, lá para o início do capítulo, tá? Só para a gente mais ou menos entender o que diz no versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Até aqui. Ou seja, os filisteus, eles tinham como se fosse 5 territórios, cada um com um reinado. Mas em momentos de guerra, todos se juntavam. Tá? Então, eles estão de um lado do vale, né? Um lado de cá, e do lado de cá, Israel. Tá? Só para a gente ir mais ou menos entendendo. Olha o que diz lá, deixa eu ver aqui, acho que é o versículo 10. O versículo 10 vai dizer que 2 vezes por dia, né, o gigante ia até o vale e desafiava alguém para o combate. Isso aconteceu por 40 dias. O gigante ia até o vale e dizia assim, ei, e aí? Vai vir alguém? E aí o pessoal ficava com medo, não ia. Estava ambos, um de um lado, outro do outro, o gigante ia até o vale, até o meio, desafiava, o pessoal fugia. Num determinado momento, e aí eu acho bem interessante, se a gente for olhar, vocês não precisam abrir, tá? No capítulo 16, no versículo 13, tá? Samuel unge Davi. E diz assim, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Nós estamos antes da batalha. Mas Davi, cheio do poder de Deus. Aleluia.
Davi, ele tocava harpa para acalmar Saul. Quando Saul estava endemoniado, Davi tocava harpa para acalmar Saul. Era Deus já agindo através da vida dele. E apacentava as ovelhas. Ele não estava no fronte de batalha. Determinado dia, seu pai Jessé manda ele levar alimentos para os seus irmãos que estão em batalha. E enquanto ele está indo lá, ele escuta então o gigante desafiar. Esse desafio, ele, de certa forma, ele não é só para um povo. Ele está afrontando Deus. Que os filisteus tinham seus deuses. E ele ia em nome dos deuses dele, desafiando o Deus de Israel. Davi escuta aquele desafio. Não se aguenta. E resolve ele, então, aceitar o desafio do gigante. Seu irmão Eliabe tenta repreendê-lo. Saul tenta desmotivá-lo. Isso tudo está no decorrer do capítulo, tá? Estou tentando resumir. Saul tenta desmotivá-lo. Enfim, ele não tinha experiência. Ele convence Saul que ele já tinha matado um leão e um urso. E ele então se acha apto para enfrentar o gigante. Saul dá a sua roupa para ele. E ele diz assim, não, nem tenho força para isso. A Bíblia vai dizer que ele junta 5 pedras. Você sabe por que ele junta 5 pedras? Porque a Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos. Ele foi preparado para o gigante que viesse. E aí então, chega o momento em que lemos. É o momento da batalha. E eu fico imaginando aquela cena, né? Golias vindo de um lado, Davi de outro. 2,90. Bom! Na cabeça. E eu anotei alguns pontos, então, que eu entendi em Deus sobre essa batalha. E o primeiro ponto é que ela é extremamente representativa. Por quê? Golias representava os filisteus. Davi, Israel. Trazendo para a nossa vida, existem batalhas, existem gigantes, em que a nossa decisão vai gerar consequências para quem está junto conosco. Aquilo que eu decido, seja bom ou ruim, pode refletir na minha casa, na minha família. Se eu trouxer para o lado ministerial,
na rede, na célula. Tem batalhas na nossa vida em que, dependendo do nosso posicionamento, vai refletir nas pessoas que estão conosco. E como você tem se posicionado? A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de entender o reino de Deus. O reino de Deus, quando um ganha, ganha todo mundo. Se o Ali é promovido no banco, glória a Deus. É reino de Deus se expandindo. Sabe? A gente às vezes fica assim, é fácil lá ser promovido no banco. Poxa vida, é o reino de Deus, quando um ganha, ganha todo mundo. Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e venceu. E a vitória através da vida dele é nossa vitória também. A vitória do meu irmão é minha vitória também. Porque ele está representando um povo. E é isso que a gente tem que entender. Quando um irmão meu ganha, eu ganho junto. É um povo. Glória a Deus, o Além da Música, uma parte do Além da Música está tocando na GR Conference. O pastor Cid está ministrando em Montemor. Se eu não me engano, o Dodi ministrou ontem. Glória a Deus. Um povo. A vitória de um é a vitória de todos. Mas para um ganhar, tem que dar o passo de desafiar o gigante. Ela é representativa nesse sentido. Quando o gigante se levantar, não tenha medo. Levante, em frente, vai para cima. A guerra não é contra a espada. Segundo ponto. O Davi ouviu uma vez o desafio do gigante. Mas ele já estava se repetindo há dias. Tem gigantes na minha vida e na sua vida que permanecem por muito tempo. Desânimos, angústias, frustrações. Todo dia acorda aquele mesmo gigante. Tem gigantes que ficam ali batendo na porta. Dias e dias, meses e meses. Sentimentos, enfermidades. Ele está ali. E o que você vai fazer? Às vezes deixar ele ali um pouco não tem problema. Mas você quer esse gigante sempre?
Esse é um ponto que eu gosto bastante. Não julgue o gigante de ninguém. Cada um tem um. Não é porque muitas vezes algo eu consigo fazer de uma forma mais fácil do que outro irmão. E a gente tem esse hábito de muitas vezes assim, poxa vida, mas eu consigo de uma forma tão fácil, como é que ele não consegue? Cada um tem o seu gigante. Quando a gente começa a entender que cada um tem um gigante, a gente começa a olhar com outros olhos a vida de cada um, o problema de cada um. Quando eu começo a entender que vão ter dificuldades que para umas pessoas são quase impossíveis de conseguir passar por cima, do que para outras, eu entendo que é compaixão. Não julgue o gigante de ninguém. Cada um tem um. Mas é um povo. O que você está fazendo para ajudar o seu irmão a vencer esse gigante? Se o gigante dele para você é fácil, poxa vida, ajuda ele. Golias avança após 40 dias de desafio. Tem gigantes que se a gente não enfrentar, ele vai crescer. Problemas que às vezes parecem pequenos, que a gente não dá muita importância, ele vai crescendo de uma forma que chega um momento em que a gente não consegue mais. Preste atenção onde você tem errado, onde você tem que corrigir uma ou outra situação. Às vezes problemas que começam na rua, a gente traz para dentro de casa. Palavras mal faladas, coisas mal interpretadas, que parece pequenininho, mas que é uma bola de neve. E isso vai só machucando o nosso coração. E esse gigante vai crescendo. Parece que às vezes ele vai nos engolir. Enfrente o gigante. Enfrente o gigante. Quinto ponto. Talvez eu me emocione um pouco. Mais ou menos 2 anos atrás, meu irmão foi diagnosticado com câncer. Início de agosto de 2020. Nós tem um irmão que mora em Curitiba, que é o Flávio, que me trouxe para a igreja. Seu Inário, Dona Araci conhecem muito bem ele, alguns outros irmãos, Léo. Tem um outro irmão que mora aqui em Caxias. E o Marcos, que estava com câncer.
Morava em Balneário Camboriú. Descoberto o câncer dele. Foi no meio da pandemia. Sempre uma confusão com o hospital, enfim. Ele nos avisa, então, enfim, nos comunica. Nos comunica numa segunda. Na quarta, então, descoberto já o câncer, vai para o oncologista. Na quinta, é internado. No domingo, nós aqui, meus outros irmãos, meus pais, a gente faz uma chamada de vídeo, então, com a médica, com o oncologista. E ela, então, nos diz que o estado é grave. Na segunda, o Maurício e eu, né, meu irmão, vamos a Balneário Camboriú buscar ele, então, para fazer o tratamento em Caxias ou Porto Alegre e trazer a família, então, para perto. Tinha tudo certo. Eu buscava em Deus e eu imaginava meu irmão testemunhando. Eu dizia assim, estou aguardando o dia que ele vai chegar na igreja e vai testemunhar que foi curado. Meu irmão vem a Caxias, passa uma noite aqui, vai a Porto Alegre consultar. Lá fica hospitalizado. Toma uma medicação que não era aprovada pela Anvisa. Tinha um custo muito alto. Ele toma essa medicação e se em 20 dias ele conseguisse ter força, ele continuaria tomando essa medicação para tentar retardar um pouco o câncer. Não chegou a segunda dose. Tinha tudo. Meu irmão vai ser curado? Meu outro irmão lá vai começar a vir na igreja? Meus pais? Essa aqui é uma célula que a gente fez. Meu irmão está ali no hospital. Aqui está a Isa pequenininha. Foi essa mensagem que eu ministrei. Isso aconteceu numa quarta. Na sexta, o hospital nos chama, então, para a família visitar. E menos de uma semana depois, meu irmão veio a óbito. E eu tinha tudo para me questionar que Deus é esse. Tinha tudo para perguntar: por que Deus? Olha o que diz o versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado:
O que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? No 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá. Enfim, acho que é o 25, que diz que ele vai ter grandes riquezas e receberá a filha. Sabe qual é o ponto aqui? Faça as perguntas certas. Sabe por quê? Meu irmão faleceu de câncer. E foi consequência um pouco da vida que ele levava. Não surgiu do nada, foi uma consequência da vida que ele levava. Mas quando eu entendo que eu tenho que fazer as perguntas certas, eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Nessa visita, em determinado momento, Flávio e eu ficamos sozinhos com ele. E ele entregou a vida para Jesus. Está num lugar muito melhor que nós. Sabe por que eu trouxe a foto? Quem conhece esse aqui? Quem conhece esse aqui? Essa aqui? São minhas sobrinhas e meu sobrinho. Que se eles estivessem em Balneário Camboriú, jamais iam estar num ambiente de igreja, como eles estão hoje. Quando eu faço as perguntas certas, eu entendo que tem coisa muito maior que Deus quer. Meu irmão está num lugar melhor. Hoje uma das minhas sobrinhas está aí só. Normalmente está os 3. Qual o propósito disso que eu estou passando? Por que eu tenho esse gigante? O que Deus quer me ensinar? As perguntas certas te fazem entender qual é o propósito de Deus. Eu podia ter ficado reclamando. E não ter visto a bênção que estava do lado. Óbvio que eu sinto falta do meu irmão. Óbvio que toda vez que eu falo eu me emociono. Mas eu olho para meus 3 sobrinhos. E eu sei que a palavra não volta vazia. Eu olho para eles e começo a entender o que Deus queria. Teve que ser desse jeito? Sim. Mas hoje eles conhecem a Deus. Hoje eles andam nos caminhos do Senhor. Espero que continue. A gente tem desde março, se eu não me engano, a gente tem uma célula Team. Acho que semana que vem ela vai ser apresentada. O nome dela é Connecting.
Você mandou uma mensagem no sábado. Hoje tem célula? Que horas vem buscar a gente para ir para o culto? Faça as perguntas certas. Sempre tem algo muito maior de Deus. Que aos nossos olhos a gente não consegue enxergar. Que no meio do turbilhão de emoções, de sentimentos, a gente não consegue visualizar. Mas quando a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente começa a entender. Se meu irmão tivesse ficado bem, não sei se não teria voltado para lá. Mas Deus tem algo maior. Versículo 57. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Quando Davi, então, acerta Golias, este cai no chão. Davi pega a espada, corta a cabeça de Golias. Pega a cabeça de Golias. Sabe o que significa isso? A autoridade de Deus. A autoridade do Deus dos exércitos. Você tem autoridade. Você é filho do homem. Você tem usado essa autoridade? Como você tem usado ela? Existe uma autoridade em nós que a gente nem imagina. Que a gente nem imagina. Para terminar, cuidado com as vozes que você escuta. Versículo 25. Vozes dos soldados colocando medo em Davi. Do irmão de desdém. De Saul a voz da impossibilidade. De Golias a voz da afronta. Davi escuta 4 vozes. 4 vozes do inimigo. Mas em nenhum momento ele escuta a voz de Deus. Sabe por quê? O silêncio de Deus é maior do que qualquer palavra do inferno. Ele sabia quem ele servia. Tem pessoas que vão ficar na nossa volta, dizendo que a gente não consegue, que a gente não pode, que isso não é para você. Mas se você sabe a quem você serve, deixa que Ele mesmo fala contigo quando tem que ir ou quando não tem que ir. Ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito de Deus. Davi conhecia Deus. Sabe, irmãos?
Deus não precisa de gigantes para derrotar gigantes. Para derrubar gigante, Deus precisa de fé e coragem. Não tem o menor problema a gente ser pequeno. O problema é a gente ter medo de enfrentar o gigante. A pergunta que eu faço a você essa noite: alguém tem gigante? Se você tem gigante na sua vida, de uma forma simbólica, dê o passo até aqui à frente e venha enfrentar esse gigante hoje. Hoje você não sai daqui derrotado. Hoje você sai daqui vencedor. Se você tem o gigante, você pode vir aqui e colocar diante do altar do Senhor pedindo a Ele. Deus, de repente, só Tu pode me ajudar. Deus, eu não consigo. Deus, esse gigante já está na minha vida há meses. Deus, eu não aguento mais. Dê esse passo. Se você tem esse gigante, dê esse passo.